Olá, para você ligado e conectado nas redes sociais, bom dia. Estamos dando sequência à série de entrevistas com os candidatos de Taubaté, uma parceria entre o site Almanac Europeus e o Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região. Hoje recebendo aqui o candidato Donizete Lousada do PSDC, para falar exclusivamente sobre comércio. Também estou aqui com o presidente do Sincovat, Dan Ginsburg. Bom dia e obrigado pela presença, Lousada. Eu que agradeço pela oportunidade, eu espero esclarecer. Isso enriquece a campanha de todos os candidatos, podendo esclarecer e dando um alento a tudo isso que acontece dentro de Taubaté. Bom, Lousada, vamos começar a nossa entrevista, nosso bate-papo, falando sobre os camelôs, a regulamentação dos camelôs, né? Hoje a gente anda pela nossa cidade e a gente percebe que eles estão instalados em calçadas, até mesmo em vias públicas, né? Por exemplo, aí na Bispo Rodovalho, vocês já estão numa parte do asfalto. A gente queria saber de você qual a sua proposta para melhorar isso, para regulamentar e principalmente a fiscalização. Olha, é oportuno. Eu, como gestor, como empresário, penso na geração de emprego e geração de renda para Taubaté. Mas, infelizmente, nós temos que se adequar, né? Não basta dar a oportunidade em lugares inadequados. Nós temos aí o comércio já instalado fisicamente dentro de Taubaté, muitos comerciantes há muito tempo em Taubaté, e esse espaço que está sendo ocupado dentro das calçadas, de espaços onde o munícipe transita por ali, e tem complicado um pouco em Taubaté. Nós queremos o quê? Em relação ao sítio do Pica-Pau Amarelo, eu preciso falar isso porque é uma maneira de transpor essas pessoas que estão localizadas em calçadão e atrapalhando. Então, o que a gente quer com isso? Lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, em torno do sítio, colocar um espaço para venda de souvenir, roupas e outros artesanatos e deslocar muitos dessas pessoas que trabalham nesse setor para que ocupe esse espaço e possam gerar renda para a sua família. Não é complicado, mas é complexo. Eu entendo que tem que haver uma atitude de um gestor inibindo, né, tal acontecimento, mas de uma maneira, com uma ação educativa, não uma ação repressiva. Todos precisam ganhar e viver e ter seu sustento, mas também não pode invadir a privacidade e espaço de outras pessoas que pagam um alto imposto dentro de Taubaté. Isso nós vamos ter que trabalhar e conversar muito com o comerciante dentro de Taubaté. Lousada, de modo claro, 1º de janeiro o senhor ganhou a eleição e os camelôs estão aí, eles vão atrapalhar o Natal de novo dos comerciantes, eles vão estar na rua, a gente sabe que isso vai acontecer. Qual é a atitude do prefeito Donizete Lousada? Com certeza, diálogo, conversar. Sim, mas isso demora. Sim. Demora. Mas a gente não tem mais tempo para isso, a gente não aguenta mais. Você pega a Rua Bispo Rodovalho, 4, 5, 6 empresas já foram embora, já fecharam. As pessoas não aguentam mais. Nós vamos ter um Natal de novo difícil, muito complicado. Um aluguel hoje no calçadão custa 30 mil reais, 20 mil reais, e a pessoa se instala ali, não tem nenhum custo para se instalar. A gente entende mas qual é a atitude? O que vai ser feito? Dan, essa história de colocar o pessoal lá no sítio do Pica-Pau Amarelo precisa combinar com os russos, né? Como é que eles concordam? Eu acho que não. Um gestor sempre tem que estar dialogando. Eu sei que é difícil, eu entendo o comércio, porque eu também sou comerciante. Mas não podemos tomar uma atitude da noite para o dia. Atitude vai ser tomada, isso eu garanto para você. Mas o que vai ser feito? Para onde esse pessoal vai? O que vai ser feito? Bom, tem um espaço que já está sendo criado ali próximo ao Pátio da Breganha. Vamos locar o mais rápido possível, eu acho que até dezembro muitos migram para esse espaço que é de uma péssima qualidade. Não vai estar pronto. Não vai estar pronto. Por exemplo, você está colocando a gente numa situação, né? Nós temos que ver, talvez um outro espaço, dando um prolongamento talvez nessa, como é que chama naquela avenida Desembargador, por exemplo, talvez criando um espaço imediatista, momentâneo, retirando o pessoal do espaço que está ocupado hoje. Não podemos dizer o seguinte, Dan, não dá para falar que vamos retirar essa pessoa da noite para o dia e vamos deslocar para onde? Eu entendo que na razão, no conceito, nós temos que respeitar o comerciante que já está há muito tempo. Você mesmo falou
altos impostos, e está ali muitos comerciantes fechando, deixando de seu faturamento, e é complicado. Mas do outro lado, nós temos que conversar. Evidentemente que eu vou falar a você, vai tomar uma atitude em 72 horas assumindo, 72 horas, eu digo para você, tudo isso vai ser resolvido, de uma maneira ou de outra, se deslocando ou não. O que não dá é para permanecer da maneira que está. Isso eu te garanto. Como? Deslocando talvez um prolongamento ali da desembargadora, que nem eu falei para você, criando um espaço. Precisa de tempo, infelizmente não dá. Você vai falar assim, Natal eu não tomei posse. No Natal é o atual gestor. Por isso que eu falei, 1º de janeiro, né? Eu sei, mas Dan, então nós temos um espaço onde a polícia científica, por exemplo, hoje está instalada, que ele pertence à prefeitura. Talvez um mini shopping ali para acolher. Olha, já nós temos um que já está saindo, não fica pronto até dezembro. Mas até janeiro, fevereiro, ficando pronto, já podemos migrar, alocar os camelódromos nesse espaço. Não deu, nós temos aquele espaço onde fica a polícia científica, talvez ali uma desapropriação. O que a gente precisa dar é um destino a isso aí. Mas o que acontece é assim, hoje eles brotam como cogumelos. Né? Lá existem, se não me falha a memória, 180 boxes que vão, que nós pagamos, foram 3 milhões a obra, mais 2 milhões o terreno, são 5 milhões de reais, mais alguns complementos agora. Cada box tem um valor razoável para o contribuinte taubatiano. Mas parece que não vai caber todo mundo lá, porque as pessoas acabam surgindo, entendeu? Então assim... Não tem uma fiscalização, mas uma regulamentação. Devido a uma cadeia comercial, devido a uma cadeia de crise. Muitos desses comerciantes são ex-funcionário Volks, ex-funcionário Ford, ex-funcionário LG, Tá aí, procurando seu espaço. Uma coisa eu vou te dizer, vou deixar bem claro e ponto. Vamos deslocar todas essas pessoas, principalmente no espaço onde vem atrapalhando muito o comércio e as pessoas que transitam nos calçadões. Isso, 72 horas, vou tomar essa atitude como gestor. O diagnóstico a gente não tem a solução. A gente precisa que as pessoas apresentem a solução. Nessa linha, a gente tem também as feirinhas, as tais feirinhas do Brás, que vêm aqui para a cidade. A última que veio foi a feira de malha, se instalou na associação, cria uma confusão, leva o dinheiro embora, não cria nenhum emprego, não deixa nenhum imposto na cidade. A gente já tentou, junto à Câmara, uma lei que proibisse isso. Não que proibisse, é impossível, o direito de ir e vir está na Constituição, mas que restringisse isso, mas a gente não conseguiu. Dan, eu quero voltar à pergunta anterior. Vou te dar a solução, sim. Falei que a migração, o deslocamento para o prédio que está sendo construído, talvez um novo prédio, mas conhece as feiras livres dentro de Taubaté. Por que nós não podemos criar o espaço para essas feiras livres dentro de Taubaté? Isso é coisa imediata. Em 72 horas já existe feiras livres dentro de Taubaté. Por que essas pessoas que estão ocupando espaço dentro dos calçadões não acompanham então as feiras livres nos bairros? Pronto, uma solução encontrada e é oportuna para eles, geração de renda, não fica dependendo só do comércio central. Então temos soluções sim, é importante nas feiras livres. E isso no nosso governo nós vamos incentivar muito e melhorar muito a condição dos feirantes nessas feiras livres. Um banheiro químico e outras condições melhores para que eles possam desenvolver seu trabalho. E junto com essas pessoas que ocupam esse espaço, vamos deslocar. Aí sim, aí tem público, aí tem oferta e procura. Então temos soluções. Agora, quanto a essas feiras que vêm de fora. Eu visitei a feira já há alguns anos, eu venho visitando e falei com umas empresas, comerciantes de Taubaté na área de calçado, na área de malha, de artesanato, na nossa gestão. Não é que nós vamos proibir. Nós vamos primeiro dar a oportunidade a todos os comerciantes de Taubaté. E já estou criando isso, já estou organizando isso, até ia te procurar. Isso é importante, a valorização do comerciante. Porque fica uma semana, paga poucos impostos, leva os nossos dividendos para fora, não circula mais dinheiro dentro de Taubaté, não inibe a criação de futuros postos de trabalho. Lógico. Exato, a gente tem não vai ter isso na nossa gestão. Da Federação do Comércio, que essas feiras itinerantes, na região, elas causam um prejuízo anual de 19 milhões de reais e a gente deixa de gerar cerca de 2.300 empregos formais.
Então é muita coisa, né? Bastante, mas eu quero te dizer para você, às vezes na vida as pessoas começam a deslocar e cobrar o poder público. Desculpa, viu, Dan? Mas eu acho que a Sincovat e outros tipos de comércio dentro do Taubaté, mesmo a associação comercial, ela tem que tomar uma atitude de comum acordo com o poder público e poder promover essas feiras também. O que nós estamos fazendo? Só o poder público? Só nós que temos que barrar como gestores? E a atitude da associação comercial? Da CIT, da própria associação que vocês representam? Por que não em comum acordo com o poder público, inibindo esse tipo de feira? Não é só inibir, promover as feiras também para os nossos comerciantes. Preciso dizer que isso... O seu é de nos ajudar a promover as Com certeza, é a primeira coisa, né? Lógico, evidentemente, vamos estar juntos, e uma feira bonita, e talvez não só uma feira, vamos diversificar essa feira, né? Talvez em junho a feira da malha, dos calçados, setembro outro tipo de feira, que é primavera, vai chegando, nós vamos, o verão, vamos criar tipo de feiras que atrai um público, geração de renda, geração de emprego. Eu acho que é bom para todo mundo e é importante que vai gerar dividendos para a nossa cidade. E essas feiras itinerantes, a gente também percebe que elas se instalam sempre antes de uma importante data, né? Ou então antes de um período de estação. Então chega aqui a feira com produtos de inverno, lá para maio, ou então, né? Maio já pega inverno e Dia das Mães. Isso dá um impacto muito negativo no comércio, porque o consumidor está indo lá e deixa de comprar nas lojas nossas aqui depois, onde a gente está gerando emprego e ficando com arrecadação tributária. Mas não é uma atitude só do poder público, é uma atitude em conjunto. E essa feira não precisa só ser realizada no espaço fechado. Dan, nós temos uma gastronomia forte dentro de Taubaté, uma gastronomia de uma influência italiana muito grande e também de uma influência mineira e caiçara. Por que não uma feira na gastronomia, valorizando mais o espaço de Quiririm, né? Melhorar aquele espaço, criando portais, melhorando esse tipo de evento que vai gerar renda para Taubaté. O que precisa é ter uma atuação do poder público em conjunto com as associações, melhorando a condição e convidando realmente os comerciantes a participarem. Né? Lousada, a gente tem, né, vários comércios dentro da cidade de Taubaté. O principal hoje seria o comércio do centro da cidade. Na sua opinião, o que pode ser feito, o que pode ser melhorado? Está bom, está funcionando? Dan, tudo é em conjunto, é uma cadeia. Aí você entra na questão da mobilidade urbana, né? Eu defendo uma tese, eu não quero ser um gestor de 4 anos, eu quero ser um gestor futurístico, um gestor de uma ação inteligente. Taubaté cresce, mas não se desenvolve. Por que Taubaté cresce e não desenvolve? Porque Taubaté é localizado numa região geograficamente muito favorável, tão próximo a Campos do Jordão, sul de Minas, não é tão longe do Rio de Janeiro, próximo do litoral norte, não é tão longe de São Paulo. Então, por si própria, ela germina, cresce. Mas nós nunca tivemos um gestor, um empresário de verdade, cuidando da nossa cidade. Cuidar de uma cidade é administrar com inteligência. Fazer o hoje que seja para o futuro garantido, para as futuras gerações de Taubaté. Tanto na área tecnológica, na área humana, isso precisa pensar. Isso é uma gestão inteligente. Então, o que a gente precisa fazer em relação a isso ao comércio, em relação à mobilidade urbana e o desenvolvimento do comércio dentro de Taubaté? Eu queria criar, isso é para futuro, deixar germinado e plantado essa semente. A descentralização do comércio dentro de Taubaté. Valorização dos espaços via periferia. Campinas, se vocês conhecem, os bairros de Campinas recebem muitos comércios bons comércios, na área financeira de bancos, grandes lojas, grandes empresas, porque tem uma infraestrutura muito boa para receber esse tipo de comércio. E nós em Taubaté estamos muito centrados, muito dentro de Taubaté. Isso em relação à mobilidade urbana é muito bonito, muito bom e é uma ação inteligente. Então eu acho o seguinte, o que nós podemos fazer? Primeiro, a valorização em torno de Taubaté. E deixar Taubaté inteligente para um futuro onde aqui tem um espaço temático, teatrólogo, um espaço cultural e de turismo, que é uma cidade histórica, a gente precisa preservar esses prédios, esse espaço. Vai ser importante para os lojistas, sim, mas os grandes situações financeiras, grandes lojas, a gente pretende
deixar um espaço, uma semente para que isso migre para a periferia, viu, Dan? Então, Lousada, mas assim, você falou, mas não falou nada, né? Essa Por quê? Porque assim, existem projetos a curto, a médio e a longo prazo. Você, candidato, a gente entende, os projetos a longo prazo são fáceis de você colocar, mas hoje o comerciante que está aqui no centro da cidade, a gente tem uma tradição, a gente tem um centro forte, são 3, 4 mil estabelecimentos aqui que recebem a população. Então, eu vou te dar alguns exemplos. A cidade está feia. Por exemplo, a gente precisa enterrar essa fiação que passa aqui dentro do centro. É feio isso. Está no seu projeto isso? Cabe dentro do seu projeto? Outra coisa. A questão da mobilidade urbana. Ficou bonito, né? A cidade, você sai lá da Independência, chega lá em Tremembé em 15 minutos. Isso para o comércio é péssimo. A gente tem uma velocidade dos carros passando que o cara nem vê a vitrine, não vê absolutamente nada. Outra coisa, o varejo, qualquer manual do varejo diz que sem estacionamento você não tem vendas. Aonde que os carros podem estacionar na cidade, quer dizer... Então, é isso que a gente está falando. Estamos falando de calçadas, estamos falando de lixeiras. Eu estou entendendo tudo que você falou. Você quer ouvir e a população quer ouvir. O comerciante quer ser Lousada, vai melhorar o calçamento, um espaço de carga, não carga, descarga. Não, super importante, é uma questão imediatista. Sim, isso Mas sabe uma coisa, o câncer não se cura assim. Uma evolução de uma cidade inteligente não é isso que se faz. Eu não posso pensar só no hoje e amanhã volta a acontecer tudo novamente. Eu tenho que seguinte, impacto, espaço, carga, descarga. Precisamos melhorar isso, não se para mais carro próximo à loja. Uma pessoa de idade, como que vai adentrar num comércio se não tem um espaço para o carro parar? Entendo isso, Dan. Entendo a questão da fiação, a questão da beleza, das calçadas, da acessibilidade. Lógico que vamos fazer. Isso vamos fazer um impacto rápido, melhorando o comércio, uma coisa imediatista. Mas ao mesmo tempo, gente, vamos falar em questão inteligente. Vamos fazer esse escabeamento que existe em Taubaté. Nós vamos melhorar a visibilidade, né? Isso é importante. A beleza, isso atrai o público a vir para o comércio no centro. Melhorar a acessibilidade, melhorar as calçadas, parada e não parada, melhorar talvez em conjunto com o poder público, alguns estacionamentos rotativo, que é coisa rápida isso, atraindo o povo para que o comércio não pode parar, a dívida está aí. Eu sei que temos que fazer isso, atrair as pessoas para que possam consumir as mercadorias dentro do centro de Taubaté, mas aliado a isso eu não posso parar de pensar numa cidade inteligente. Em conjunto com essa atitude, temos que pensar que aos poucos nós temos que, tirando alguns tipos de comércio, proporcionando, né, talvez na Estiva, um bairro já que se desenvolveu muito bem, Independência, grandes bons comércios, é um exemplo a Avenida Itália. E foi natural, mas se tivesse uma gestão mais forte, muitas empresas que aqui estão, a questão de mobilidade, nós estaríamos já migrando um pouquinho. Mas isso é um trabalho em conjunto. Se a população quer ouvir a Lousada na sua gestão, é da noite para o dia. Vamos reunir todas as associações comerciais, junto com os comerciantes, e criar um impacto, onde que vai atrair mais. O que é esse impacto? Melhorando condições de calçamento, estacionamento, que é precário dentro de Taubaté, você sabe disso, diminuindo essa velocidade norte e sul, que a pessoa passa com 40, 60 km por hora, e não tem a visibilidade de poder olhar numa loja, numa promoção de uma loja. Não é absolutamente nada. Pois é. Mas isso, lógico, evidentemente, nós vamos nos reunir. Eu acho que um gestor, mais do que nunca, isso é repetitivo, né? Eu não sou muito político, fazer muita para agradar. Eu gosto de impacto, de atitude, eu vivo de razão. O que a gente quer é chegar no fim do mês, pagar nossos funcionários, fazer a nossa empresa ter um giro bacana, isso é crescimento inteligente. Agora, para que isso aconteça, nós temos que atrair público. E como atrair? Melhorando dentro da cidade, calçamento, mobilidade, em relação aos camelódromos, tudo isso. Nós vamos fazer sim, lógico, é imediato isso, mas não vamos fazer sozinho, ouvindo vocês e ouvindo a população. Então, você já está nos
nos ouvindo, a gente tem que estar trazendo aqui o anseio do comércio. Com certeza, vamos estar juntos em todas essas reivindicações. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que é interessante. Taubaté faz o carnaval, uma festa de carnaval, custa R$800 mil para o município e atrai, dura 3, 4 dias a festa e atrai aí 50, 60 mil pessoas. Faz a festa do Quiririm, que custa aí R$500 mil, que dura aí uma semana e atrai aí talvez 50, 60 mil pessoas. Faz a festa da Imaculada, que custa aí 200, 300 mil reais, que atrai um público um pouco menor, talvez umas 30 mil pessoas, dura também aí 5 dias. O Natal não acontece na cidade de Taubaté. É uma festa que dura mais de um mês, pode começar no dia 15 de novembro com a chegada do Papai Noel, como os shoppings fazem, e atrai 300 mil pessoas, porque todo mundo da cidade vem para cá, inclusive o entorno. Sim. Inclusive as cidades vizinhas vão visitar, como as pessoas vão para Guararema, como as pessoas vão para Tremembé, para Caçapava, né, que acabam fazendo esse trabalho. Então, assim, isso não tem acontecido nos últimos 10 anos. A gente pede simplesmente para iluminar, deixar a cidade bonita, só isso. Porque da porta para dentro, o comerciante cuida da loja dele. Ele só pede para iluminar. E a gente tá pedindo isso para os candidatos. Fala, candidato, o senhor assume, o senhor vai fazer, né, qual é a sua opinião? Não, eu não acho que seja importante, não vou fazer nada, não sei. Essa é nossa... Meu Deus do céu, lógico que vamos fazer, melhora. Nós vamos deixar um legado, um exemplo, que isso é importante para Taubaté. Vamos fazer sim essa iluminação, mas eu sempre falo para todos os comerciantes, em conjunto de ideias, não só o poder público, de dentro, da porta do estabelecimento para dentro do estabelecimento, lógico, as promoções, enfeites das lojas, cabe ao comerciante. Dali para fora, junto com a mobilidade e acessibilidade, cabe ao poder público. Não adianta colocar lâmpadas bonitas, Papai Noel, torres, o enfeite, se nós não temos condições de receber adequadamente as pessoas na área de acessibilidade, de calçada. Como que vem? Vamos atrair uma população de 100 mil pessoas, mas não tem um lugar para parar um carro, não tem um estacionamento, não tem um lugar para receber esse público. Então é um conjunto de ideias que uma coisa depende da outra. Dan, fazer isso eu acho que é fácil para o poder público. Tranquilo, vamos atrair. Não fazem. Mas na nossa gestão vai fazer, isso eu garanto a todos os comerciantes, fique tranquilo, mas aliado a isso, em conjunto a essa atitude, nós vamos fazer o quê? Criar um espaço para poder receber, que de repente não dá para colocar 10 pessoas dentro de um fusquinha, deu para entender? O espaço físico oferecido é péssimo hoje dentro de Taubaté. Taubaté é uma cidade esquecida, desde 1983, vem tendo uma administração familiar perseguidora. Vamos parar com isso. Taubaté precisa desenvolver, parar só de crescer. E desenvolvimento é o quê? Dar oportunidade de emprego, valorização dos comerciantes que aqui estão estabelecidos, mas não esquecer de uma administração inteligente. Migração, valorizar em torno da cidade. Tudo isso em conjunto, isso é um trabalho. Eu sei que o comércio precisa de uma ação eficaz, uma ação inteligente, junto com os comerciantes, junto com os empresários, nós vamos trabalhar fortemente nisso. Eu dou a minha palavra, Taubaté vai ser diferente na nossa gestão, porque é o único empresário, depois de 40 anos, que está se lançando candidato. E você me conhece, sabe das nossas propostas. Eu não estou aqui para ser político, até porque eu acredito numa gestão pública, técnica e profissional. Quando se faz uma gestão pública, política, tem isso que vocês têm. Um comércio abandonado, uma cidade abandonada, um alto índice de desemprego dentro de Taubaté. Tu está falando com uma pessoa que tem experiência, 36 anos de comércio e que também depende do comércio taubatiano. Mas a gente queria ouvir assim, ideias inovadoras, entendeu, Lousada? É isso que a gente imagina dos candidatos. Assim, nós vamos ser uma pessoa que vai ouvir a população, isso eu acho perfeito, eu acho extremamente pertinente. Mas é importante que venha do prefeito, do gestor, olha, eu acho isso, eu acho que dá para fazer isso, nós temos o recurso para fazer isso, né? Lógico que nós precisamos esse diálogo, mas tem essas ideias inovadoras, você sabe que reuniões com mais de 10 pessoas
normalmente são extremamente improdutivas, né? Cada um tem uma ideia e é difícil compor. Então, normalmente, não é a questão de ser ditador ou nada, mas que venha, né, essas ideias inovadoras, embasadas e com... Então, é o que a gente aguarda. E com relação a projetos, a gente até levou, né, nos últimos anos, em parceria com a Associação Comercial, o sindicato até a prefeitura, projetos de iluminação, o próprio grupo de lojistas trouxe projetos com empresas, com valores, chega na prefeitura, mas não sai de lá. Então, vou responder isso para você novamente. Temos que ouvir. Ponto. Temos que ouvir. Sim. Isso não tem jeito. Porque não dá para ser unilateral. Não dá para eu querer só. Isso não vai ter na nossa gestão. Ponto. Nós vamos ouvir. Vamos fazer, sim, o mais rápido possível. Vamos fazer com qualidade, sim. O que é uma ideia inovadora, inteligente? Com pessoas técnicas e um profissional dizendo, vamos iluminar dessa maneira, talvez... Vocês já participaram de um Natal, foram visitar Canas, aqui próximo de Lorena, uma cidade linda, maravilhosa, o Natal lá recebe, sei lá, 30 mil pessoas, e vai família, e traz, e melhora o comércio, são 30, 45 dias de uma iluminação perfeita, inovadora, inteligente. Lógico, tudo que é bom e bons exemplos, nós vamos estar conversando. Talvez no sul tem muitas cidades bonitas, bem iluminadas, mas eu falo que é um conjunto de fatores, Dan. Não dá para ficar... eu não posso falar só o que as pessoas querem ouvir. Nós temos um orçamento de 0 a 100, onde 25% destina-se à educação, 15% à saúde, 54% para funcionalismo, sobra 6% para uma... É uma questão complicada. Como empresário, como gestor, você tem que administrar. Fazer bom para todo mundo, bom para o coletivo, mal para o individual. Essa preocupação eu tenho. Agora eu quero dizer para você, nós vamos tomar todo tipo de atitude inteligente, próxima, e que seja duradouro, seja para 4 anos e fique um legado. Não adianta, Dan, mostrar o caminho e fazer. Depois de 4 anos, falou, que saudade eu tenho do Donizete Lousada. Na gestão do Donizete Lousada, ele sabia ouvir, ele implantou, fez, criou, deu dinâmica ao comércio. Lógico, nós vamos tornar esse comércio de Taubaté atrativo não só para os taubateanos, não só para vocês dentro do comércio. Por que não Campos do Jordão vir aqui fazer uma compra, um semi-atacadista aqui dentro do nosso comércio mesmo, atraindo Redenção, Natividade, São Luís, Lagoinha, trazer o pessoal para aqui. Agora eu preciso oferecer, sabe o que, Dan? Qualidade de serviço, meu amigo. Por isso que eu falo conjunto de fatores, iluminamos, fizemos uma coisa linda, aí não tem um estacionamento de carro. Aí não tem um banheiro, nas nossas praças de Taubaté, não tem um banheiro químico, não tem uma pessoa de uma necessidade fisiológica imediatista, aí como é que faz? Exatamente. São fatores que nós temos que trabalhar em conjunto. Dan, nós vamos fazer assim, como, lógico, eu posso ensinar a pescar, mas a minha maneira, a minha forma do meu bolo produtivo, inteligente, cabe a mim. Você desculpa. Eu não estou aqui para ensinar meus concorrentes, meus adversários dentro da política. Eu tive uma co-irmã de vocês dando uma entrevista, mas o senhor fala que vai fazer. Eu falei, minha amiga, o dono da Coca-Cola, quando ele não fala que vai fazer os programas dele, distribuição da Coca-Cola e tudo isso no mundo e no Brasil, mas ele dá a forma da Coca-Cola? Não darei a forma. A forma é eu dizer para você, tenho um projeto bom para uma cidade inteligente, próspera. Isso eu tenho, para uma saúde inteligente, para o comércio inteligente, que seja duradouro, Dan, porque se a gente plantar e fazer de uma maneira onde deixa um espaço, porque a política você melhor do que eu conhece. O Dan faz, vem a Maria de vingança tira. Nós temos a carreta da saúde, é um exemplo, são muito vingativos, todos os prefeitos parece que gostam de não dar continuidade. Eu darei sim continuidade a muita coisa boa que os ex-prefeitos deixaram, mas vamos melhorar, eu garanto para você, não vou te dar a receita, mas tudo o que está pensando em ser feito com inteligência, juntos faremos melhor. Como que você pensa em melhorar a segurança? Dentro de Taubaté? Isso, bom, todo mundo sabe, é repetitivo, vem a Maria, vem o João, vem o José, fala, bom, vamos dar continuidade à atividade delegada. Vamos melhorar a guarda municipal em conjunto com a atividade delegada, vamos. Né? Vamos melhorar a iluminação que inibe um pouco a criminalidade, vamos. Mas eu não gosto nada disso.
Por isso que eu falo, não posso dar receita, mas vou dar uma pitadinha do sal dessa receita. É a ação educativa. Ação repressiva não presta, meu amigo, não serve para ninguém. A criminalidade, hoje nós temos um índice de criminalidade muito grande dentro de Taubaté. Dos 20 homicídios de Taubaté, o que aconteceu? Se eu não me engano, 13 foram de adolescentes e 7 adultos. 13 adolescentes. Falta de estrutura familiar. Falta de educação numa cidade que é uma educação abandonada, porque o atual prefeito e o o prefeito Cassado nunca se dedicou a dar condições normais e respeitar o educador de Taubaté. Então presta atenção. Segurança de Taubaté. Tirar as crianças, os adolescentes da rua. Como? O ensino integral. Ensino de manhã, logo almoço, uma recreação, depois com curso profissionalizante. Isso é importante. Praça de esporte com qualidade. Isso é importante. E se você tira a criança da rua, tira a criminalidade. Mas tudo é um conjunto de engrenagem. Pitada do bolo, estou te quebrando o galho, falando isso para você e para a população. A ação não basta ter uma ação repressiva, isso não surte efeito, meu amigo. Porque quem bate esquece, mas quem apanha jamais esquece. Então nós temos que ter uma ação educativa. Entendo, mas é uma ação de longo prazo. Mudar uma geração são 25 anos para mudar uma geração. É muito interessante e esse eu acho que é o caminho. Só que assim, hoje o que está acontecendo? As nossas lojas estão sendo pichadas, independente de ter câmera ou não, os pichadores estão aí, o prédio que você está aqui está todo pichado, a cidade está toda pichada. Os assaltos, os roubos continuam acontecendo. A procura é maior que a oferta dentro das escolas. Esses pichadores, a maioria desses pichadores são adolescentes, porque a procura é maior que a oferta. Se eu tiver bastante escola, gente, presta atenção, se eu tiver bastante escola, com merendas escolares boas, esses pichadores eu vou tirar numa questão rápida da rua, gente. Não é uma ação que você está falando que vai levar médio e longo prazo, não. É uma gestão de choque, é onde o gestor chega, cria rapidinho um espaço para acolher, tirar esses adolescentes. Dá para trabalhar nas duas pontas. Lousada, quantos anos você acha que tem esses pichadores? Eu acredito de 7 a 16, 18 anos. Tem de 25 a 30 anos. Eu fiz uns levantamentinhos aí dando essas pessoas. Eu também fiz. Evidentemente que tem os adultos. Sim. Lógico. Agora com esses adultos, o que nós vamos agir? O que nós vamos fazer com eles? Bom, aumentar o efetivo. Será que era importante aumentar? Sim, vamos aumentar o efetivo da atividade delegada? Vamos. Você mesmo falou que tem 6% do orçamento para gastar. Isso. Daí é uma questão. Bom, é fatia do bolo. Daí, como é que faz? A minha receita é comigo. Aí como nós faremos isso, deixa lá. Cada guarda eu tenho que estar em loco ganha para por hora isso. R$30. Sim. Não é isso? Não, eu não sei os valores. São mais ou menos eu isso. sou muito coerente com isso. Não sei. Uma coisa que eu sei. Não podemos falar, poxa, Lousada, por que você não cria uma premiação para a atividade delegada? Eu estou instigando, incentivando ainda mais uma ação repressiva, que não é o nosso caso. Eu, como educador, gosto de uma ação educativa. Mas uma coisa eu vou te dizer, Dan, vamos melhorar a condição de trabalho de uma atividade delegada, porque a maioria dos patrulhamentos, das viaturas estão todas quebradas. Já me falaram isso. Mas uma atividade delegada hoje na área rural é inerte, e não existe, porque está quebrada a viatura. Mas eu garanto para você, uma ação de choque. Nós vamos agir, não vou falar uma ação de choque violenta, mas bem expressiva, não repressiva, com aumento da quantidade do efetivo. Como fazer isso? Nas contas, na finança, com o gestor. Melhorar o condicionamento, a quantidade da guarda municipal integrada junto com a atividade delegada. Isso é importante. O abordamento hoje nas motos e bicicleta é importante. Fazer esse tipo de parada e consulta de onde vem, o que você está fazendo, qual bairro que você é. Inibir. Isso nós vamos inibir. Uma coisa que eu acho que era importante, Dan, dizer para você, que dentro do centro de Taubaté, eu acho que nós podemos, em conjunto com as associações, criar uma guarda municipal, talvez um efetivo maior, e principalmente no período noturno. Você não sabe, mas eu vou te dar um dado alarmante. Dentro da feira nossa de Taubaté só tem um guarda que cuida de todas as bancas, as barracas externas.
e dentro tem 2 guardas. E sabe quem que paga esse agente que fica fora externamente? São os feirantes. Que triste para uma gestão que diz ser inteligente, que tem de ter capacidade. Lógico que na nossa gestão isso não vai acontecer. Temos aí, é direito e obrigação do poder público aumentar esse efetivo, talvez 10, ainda é pouco. Pediram para mim, Lousada, vamos fazer uma grade em volta. Não gosto muito disso. É horrível para Taubaté. Taubaté é uma cidade liberta, nada de grade. Nós temos que dar condições da sociedade viver e viver bem protegida. Aumentando, bom, você quer a solução, aumentando o efetivo da Guarda Municipal, melhorando as condições de trabalho da atividade delegada, criando mais câmaras de segurança e diminuindo as câmaras de geração de multa. Esse é um trabalho forte que eu vou fazer. Então, e nós vamos fazer isso. Fica certo, aumentar a atividade delegada, aumentar, realmente legalizar e aumentar a Guarda Municipal, né? Principalmente no período noturno. Quando se pincha de dia, alguém acha que se pincha de muito pouco, porque de 0 a 100, 3%? Nem isso, né? Nem isso. Então, qual a ação que eu tenho que ter? Não, eu não sei, as câmeras estão aí e as pichações continuam acontecendo. Não vai acontecer, olha. A delegada está aí e as coisas continuam. Pois é, mas na nossa gestão nós vamos aumentar o efetivo, ter uma ação mais ativa. Para isso, Isso é gestor. Tem. Taubaté, nós temos um orçamento, meu amigo, de 1 bilhão e 263 milhões, né, que caiu um pouquinho agora a arrecadação devido à crise do Brasil todo. 6% para cuidar de transporte, de segurança, de esporte, cultura. Fica muito complicado, né? Será? Não sei. Isso é questão de gestão. Tá com a gente aí, vamos lá. Lousada, voltando a falar agora do final do ano, a gente falou bastante de iluminação de Natal, falou das vendas, um período importante. No dia 30 de novembro, a primeira parcela do 13º salário é paga aos trabalhadores da região, injeta cerca de 23 milhões de reais a primeira parcela. Depois do dia 5 já tem um pagamento, né? O comércio esperando todo esse período, e nós temos um feriado no dia 5 de dezembro, desde 2011, um projeto de lei do vereador Jefferson Campos que atrapalha e muito o comércio da nossa cidade. Você é comerciante, a gente tem muita reclamação. Caso eleito, como é que você pretende trabalhar vou tirar isso? O feriado. Pronto, falei, acabou, não tem mais feriado. Eu estou falando, vou tirar esse feriado. Pronto, não tem mais esse feriado. Sim. Como fazer? Lógico, gente. Às vezes eu vou fazer, mas tem um trâmite legal e ilegal em tudo isso. Passa pela Câmara Municipal, mas eu acho que, se Deus quiser, nós vamos renovar essa Câmara tão convivente com todas as situações dos prefeitos que passaram por aí. Preciso, olha, povo de Taubaté, renovação na Câmara Municipal para melhorar a condição generalizada dentro de Taubaté. Pronto, tem uma Câmara inovada. Mas se isso não acontecer, eu tenho que agir politicamente com a Câmara, vou vetar, vou mandar o projeto e vou lutar. Olha, eu sou do movimento Vem Pra Rua, meu amigo. Se não é pelo amor, é pela dor. Dá para entender? Vou fazer acontecer. Como? Eu vou. Primeiro, vamos fazer tudo dentro de um trâmite legal, não vamos impor, porque o diálogo ainda é o melhor, que eu acho que somos seres humanos, né? E seres humanos têm que ser racionais, temos que conversar, mostrar o quanto é importante possível. A Câmara é inteligente, sabe que isso é promissor, é importante para a cidade. Na nossa gestão, vai acontecer, nós não vamos ter mais esse feriado. Ponto. Como fazer? Mesmo enfrentando lá a Câmara. Mesmo enfrentando o Ministério, Ministério Público, Cassação, Vereança, tudo. Eu tenho que estar do lado de quem? Do povo. Eu fui eleito por quem? Pelo povo. Eu não posso pensar numa Câmara omissa. E é impossível uma Câmara dentro de Taubaté não enxergar que isso é tão importante para o desenvolvimento de Taubaté. Ponto. Depende da habilidade minha de conversa, de persuadir e mostrar o quanto é importante a não existência mais desse feriado. Deu para entender agora como fazer isso? Eu vou fazer todos os meios legais, gente. Lógico, mas se não é pelo amor, amigo, é pela dor. Dá para entender? Por favor. Então vamos lá. Lousada, você se coloca como educador, preocupado com a educação, a gente acha isso extremamente interessante. O que vem acontecendo
de forma prática, né? A gente aqui é prático, a gente é empresário, a gente é comerciante, a gente sabe as coisas que acontecem de forma prática. Então nós temos hoje uma central de estágio aqui dentro do sindicato. O jovem com 16 anos a gente encaminha para o primeiro emprego, para o primeiro, né, a primeira experiência que ele vai ter, que eu acho que é super importante, acho que é um trabalho muito interessante. Mas esse jovem, a escola nos manda ele, nos entrega ele, sem saber português, sem saber matemática, às vezes sem saber boas maneiras, uma dificuldade terrível. E ao longo dos 10 anos, a gente nota que não melhora, pelo contrário, as coisas estão piorando. Então, a gente tem visto aí, né, as pessoas que estão aí, que são candidatos, só falam isso, nós vamos criar a escola, o tempo integral, etc, etc, como se aquilo fosse um grande armazém para guardar as crianças e ficarem lá. Né? Esse é uma coisa interessante. E a outra coisa também, nessa área a gente tem as mães comerciárias que têm normalmente um trabalho diferenciado, principalmente no final do ano. E as creches não oferecem esse horário até às 10 da noite, né? Muitas mães trabalham nos feriados, trabalham nos domingos. O que o Donizete Lousada pensa a respeito disso? Primeiro. Falar na educação. Você fez várias perguntas de um contexto. Não provocou nada, muito bacana. A gente é conhecedor de fato das coisas. Gente, o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ficamos em vermelho. Respondi a qualidade do ensino já dentro do Taubaté, péssima. Agora, não, sabe que é péssima. Deixa eu dizer para você o porquê e como vou resolver. Vamos primeiro. É péssima, está aí o índice aprovado. Ponto. Vamos dizer, por que é péssima? Porque tem uma gestão de má qualidade e uma gestão perseguidora. Quer que prolongue mais? Como que é perseguidora? Não qualificando, não implantando o plano de carreira de um professor. Isso é péssimo. Isso é não incentivador. O Instituto Nacional de Educação, o INPE, pede que se cumpra a lei de 1/3. Aula dada, aula preparada. O que é aula dada? Você já tem seu salário como educador. Eu tenho meu salário como educador. E aula preparada? A lei de 1/3 destina-se uma verba para que se prepare a aula, para que o educador... E quando você não tem esse 1/3 acrescido do seu salário, você tem algum incentivo, meu amigo? Estou te dando solução. Vem dizer para mim que isso não é solução. Como educador é solução, sim. Incentivo. Ah, mas o educador só tem que trabalhar quando ganha? Não, pelo contrário. É péssimo o salário dentro da educação básica dentro de Taubaté. Na rede de Taubaté. E isso também desfavorece, não tem um incentivo. Outra coisa, a falta de concurso público também, só CLT, só eventuais, isso não tem garantia para ninguém. Sabe quanto que gasta, quanto que custa um professor de cada 2 anos dentro do CLT? Depois você tem que mandar embora. São 400 professores contratados pela CLT. Testa, sabe, é matemático, como eu sou professor de matemática, faz uns cálculos, 400, que você tem mandado uma rotatividade de 2 em 2 anos, custando para os cofres públicos 20 mil reais. Que vai sair lá da educação, dinheiro jogado fora, que poderia melhorar a creche, melhorar a merenda. Estou te dando solução, gente, eu não estou falando como outros prefeitos, eu sou empresário, vivo de razões. Então estou te respondendo por que do baixo índice de qualidade do ensino. Falta de ajuda, de colaboração do poder público em relação aos professores da rede, do não cumprimento da lei de 1/3, do plano de carreira, um auxiliar de classe junto com o educador, esse auxiliar sendo um estagiário na área, isso é importante para o educador dentro da sala de aula. A infraestrutura, gente, eu tenho uma escola, eu não vou falar aqui, onde a professora reúne 26 alunos em uma mesa com 26 bancos antigos, ao lado de uma biblioteca e dando aula nesse espaço. E o ex-prefeito fala que é uma maravilha, ele fala em números. Talvez isso que os taubateanos gostam. Mentira de lá. A rede está esquecida. E pior do que isso, Dan, vou te falar, perseguição aos educadores. Como educador, um país se faz como? Com homens e livros.
E aí, meu amigo, se o educador é perseguido, marginalizado, esquecido, não ajuda, 14º não repassado, você quer o que de uma educação? Não tem, eu te mostrando a solução é andar correto, como empresário, como patrão, tem que pagar, incentivar. O que adianta, a lei de um texto é importante, Dan, porque você faz uma faculdade de letras, depois você quer fazer um mestrado. Qual incentivo que você vai falar? Eu não vou fazer mestrado nenhum, vou fazer um doutorado para quê? Por que eu vou me aperfeiçoar se lá o gestor na área, o nosso prefeito, não te qualifica em nada, não te incentiva nada? Você para no tempo, capacitar, promover o professor. Essa é a palavra, promover o professor. Por isso que nós temos esse índice baixo na área de educação. Na nossa gestão isso não vai acontecer. Com relação às creches, eu queria falar das creches. Nós temos aí, né, segundo pesquisas, 23,5% da nossa população ocupada trabalhando no comércio e a maioria é mulher, né? Então, com relação a essa instalação de creche, qual é a sua proposta? Você sabe uma coisa, você não sabe desse índice. Nós temos mais eleitoras do que eleitores. É bom que vocês saibam disso. Temos 10 ou 15% a mais de mulheres votando do que homens votando, né, em Taubaté. Gente, mulher por si própria, pela essência, é respeito. Único, é ímpar, não tem jeito, e isso não há dentro de Taubaté. Eu tenho reclamações de falta de espaço, falta de oferta nas creches muito grande. Muitas mães reclamando, chorando. É triste, viu, Dan? Eu queria depois repassar algumas coisas para vocês. É muito triste. Então, o que tem que fazer? Eu vou falar o que tem que fazer. Não é que eu vou fazer, tem que executar, gente. Tem que fazer acontecer. Hoje eu não sou prefeito. E não adianta falar que o prefeito vai entrar dia 3 de janeiro e dia 10 eu solucionei. Olha, mentira quem trabalha com esse tipo de argumento. Agora, nós vamos realizar. Criar mais creche. Agora, essa creche vai ser todas as creches no nosso governo, vai ser creche de qualidade. Nós vamos manter todas que existem e criar mais, ofertar mais, que a procura é grande. Mas ofertar com qualidade, melhorar a merenda escolar, né? Lógico que nós temos que fazer. Hoje a mulher é arrimo de família, poxa. Todo mundo sabe disso, né? Pior do que isso em relação à mulher. Nós temos dentro de Taubaté de 13 a 20 mulheres que sofrem violência doméstica dentro de Taubaté. Nós não temos uma casa de proteção de abrigo à mulher taubatiana. Imagine uma pessoa casa com 17 anos ou vai morar junto. É violentada em todos os sentidos morais, fisiológicos, em todos os sentidos psicológicos. Fica com vergonha de voltar para... Imagine, se coloca no lugar de uma pessoa dessa, Dan, a desmoralização, a falta de incentivo, como que vive uma pessoa dessa? Nós temos que proteger a mulher taubatiana, mas com atitude, com as ações, criar assim rapidamente essa proteção de abrigo à mulher taubatiana. Mas não é só colocar lá no espaço, que o Dan falou, um espaço fisiológico, incentivando, profissionalizando, com tecido, com criações, é lógico, junto com a associação comercial, né? Em relação, Dan, a esses alunos que vêm fazer esses cursos nas associações, o ex-prefeito falou que ele profissionalizou 40 mil jovens em Taubaté. Para onde? Para quê? Eu os qualifiquei. E vou colocar na onde, testa? Se não tem geração de emprego. Por isso que eu falo, gente, é uma engrenagem, é um conjunto. Eu qualifico, mas eu diversifico o parque industrial, dando condições para empregar o primeiro emprego. Pior do que o primeiro emprego, viu, Dan? Hoje o desemprego na terceira idade é muito grande. Imagina bem, você tem um primeiro emprego negado, mas você tem uma vida longa a conquistar seu espaço na vida, a criar a sua questão de espaço na vida. E o idoso? E o fim da vida? Que não conseguiu sair com 50 anos, 49, 53 de uma empresa, da LG, da Volkswagen, da Ford, sei lá, de qualquer outra empresa, e fica à deriva. E a discriminação e o preconceito de dar um emprego depois dos 40 anos. Como é que fica? Nós precisamos trabalhar fortemente nisso. É associação, grupos com poder público, ofertando. Olha, temos que ofertar. Nós temos que ser inteligentes. O Dan fala, o Dan é muito amigo, Dan. Eu sei que tudo acontece para ontem, porque eu sei que na saúde nada espera. Um câncer mata, o desemprego não espera. Mas eu tenho que dizer para você, nós temos que fazer tudo em conjunto.
criar o primeiro emprego, profissionalizando o jovem, mas ofertando, porque ele sai daqui, ou sai de qualquer espaço que ele teve um curso de ajustagem mecânica, na parte elétrica, industrial, residencial, e ele se frustra. Porque ele vai para a cidade, ele não tem, as portas estão fechadas, porque não tem para absorver essa mão de obra qualificada. E aí? Aí vem as pichações, aí vem o roubo, vem o latrocínio. Você sabe, você está entendendo que um gestor tem... A gente queria saber qual é a solução, entendeu? Os problemas a gente sabe todos quais são. A solução, acabei de dar a solução, gerando emprego em Taubaté, então, diversificando. Como? Atraindo, meu amigo, gente do céu. Como é que faz? Eu vou dizer, bom, a pitada do bolo lá que ele quer saber, como é que faz? Não ficar só no setor automobilístico, pronto, acabou. Atraindo novas empresas. O que é diversificar um parque industrial, gente? Tecido, plástico, alimentação, gastronomia, valorizando tudo isso, incentivando. Não é diminuindo imposto, que tem um amigo nosso na área jurídica, Lousada, mas a isenção fiscal, mas a guerra fiscal é muito grande dentro do nosso Brasil. Lógico, eu vou entrar nessa guerra fiscal. Você quer uma solução? Pronto, eu vou abrir o jogo. Guerra fiscal, sim. Eu tenho que pensar no povo taubatiano. Se o cara dá só 10 de ICMS, então o nosso vai ser 8. Como eu vou fazer? Eu não sei, vou brigar com o governo. Isso é um problema meu, de gestor, que tem peito, tem coragem. O que eu quero é emprego, porque fome ridiculariza, fome não é fácil. Eu já passei muita fome, Dan. Agora a gente tem que correr atrás. É um conjunto. Como fazer? Diversificar o parque industrial. Como diversificar? Atraindo outras empresas. Como você vai atrair? Isenção de impostos. Pronto, é isso que você queria saber? Melhor. Colocando à disposição o espaço físico, mas sem cobranças paralelas para empresário que queira se instalar em Taubaté. Deu para entender? Não preciso desenhar, né? Vamos oferecer esse espaço sim, mas um espaço correto. Né? Eu quero um espaço, mas olha, tem isso, tem aquilo. Então, na nossa gestão, transparência. Até porque eu tenho minha vida resolvida, viu, Dan? Tá certo. Lousada, a gente está completando o nosso tempo, 1 hora que a gente está falando aqui sobre comércio, muito oportuno, né? Quero falar mais. A gente vai ter outras oportunidades para gravar mais, para conversar mais sobre esse assunto. Eu queria agradecer, né? Queria agradecer a sua presença, esse bate-papo com a gente aqui, esclarecedor. Obrigado por estar aqui. Pode fazer. Gente, Taubaté, acorda. Taubaté é uma cidade inteligente. Nós precisamos avançar. Chega dos mesmos. Não estou falando como político. Nós somos geradores de emprego há 36 anos dentro de Taubaté. Eu acho que está na hora de caminhar, ter uma administração inteligente, uma administração comprometida com a geração de emprego, melhorar a educação, na área da saúde, colocar à disposição dos idosos, pronto socorro para o idoso taubatiano, isso é muito importante. Trazer de volta o hospital municipal para Taubaté, ter uma ação na área de promoção da saúde, é uma ação primária, isso é importante, um atendimento primário, isso chama promoção da saúde. A maioria dos políticos, Dan, fala em prevenção. Infelizmente, os políticos de Taubaté não estão preparados, eles não sabem o que falam. Né? Promover a saúde é uma coisa, não se previne saúde, o senhor sabia disso? Se previne doença. A prevenção é para a doença. Na saúde a gente faz promoção da saúde. E promovendo a saúde, prevenindo doença, com certeza, pronto-socorro, PAMOS, PA, AME, qualquer atendimento que tem dentro de Taubaté, isso vai diminuir consideravelmente. Melhorar a distribuição de medicamentos dentro de Taubaté é uma preocupação muito grande com a que a gente tem. Criar a subprefeitura de Taubaté, Norte, Sul, Leste e Oeste, e melhorar, fazer de verdade, criar novamente a subprefeitura do Quiririm e criar a subprefeitura na área rural. Um trabalho forte, aproveitar bastante o funcionalismo público na área de secretaria e diretoria, inibindo sim, altos custos e gastos dentro da nossa gestão. Trabalhar isso com inteligência. Chega de promessa, temos que fazer. A gente não veio para brincar, nós viemos para trabalhar para Taubaté. Certo, Lousada. Muito obrigado, então, pela sua participação, Dan. Obrigado. E lembrando que daqui a pouco a gente continua essa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Taubaté para falar sobre comércio, exclusivamente sobre comércio. Até mais.